Olá, eu sou o professor André Arruda, trouxe uma dica bacana para você aí que está estudando para o concurso das áreas dos fiscais, no modo geral, uma questãozinha de estatística descritiva, dicas de estatística descritiva, dicas rápidas que te ajudam muito nas questões, tá? E essa dica que eu trouxe para você de estatística descritiva, eu quero falar para você das medidas de posição, as medidas de tendência central, aquelas medidas que auxiliam no conjunto de dados, a localização de um ponto no conjunto de dados. Eu vou destacar as principais aqui, é a média aritmética, que a gente representa aqui pela letra X, tá? A moda, que a gente já vai falar sobre a moda, e sobre a mediana. São as principais medidas de posição, as chamadas medidas de tendência central. Tá? O importante é que você saiba calcular cada uma delas num conjunto de dados, por exemplo, dados isolados. Eu trouxe aqui 3 exemplos rápidos para você de moda. O que é moda? Moda é aquele elemento que está no conjunto de dados que tem uma maior frequência. Eu costumo dizer, brincar, moda é quem está na moda, o aparício, aquele que gosta de aparecer mais. Você tem nesse primeiro exemplo um conjunto de 3, 4, 5, 6, 7 valores, né? Você só tem que observar quem é aquele valor que aparece numa frequência grande, numa grande frequência. E você percebe que o 9, ele aparece 3 vezes, mais que os outros. Então eu digo que nesse conjunto de dados, nesse caso, a moda vale 9. É somente você identificar quem é o valor que está mais presente, mais frequente. Nesse segundo exemplo, eu tenho um outro conjunto de informações e observando, você consegue atentar aqui que o 12 aparece 2 vezes e o 13 também aparece 2 vezes. E aí você se pergunta, e agora nesse caso a moda passa a ser a média aritmética dos dois? Não. Aqui a gente diz que a moda vale 12 e 13. Tá? Então nós temos diante de uma distribuição bimodal, porque possui 2 modas. Nesse último exemplo, eu tenho um conjunto de informações que todos aparecem na mesma frequência. E eu digo que aqui não existe moda, é uma distribuição amodal, onde não há moda. Ok? Então, moda é só ver quem é que aparece mais. Simplesmente assim. A outra medida de posição, por último, é a mediana. A mediana, né? Você ouvindo essa palavra mediana, você lembra posição do meio, é justamente isso. Mas você tem que atentar para 2 observações. A primeira, você tentar verificar se os valores estão em ordem, se ater a isso. Se não, você coloque eles em ordem. Se você tiver uma quantidade, normalmente aleatória, coloque em ordem e você vai verificar a quantidade. Se essa quantidade for ímpar, né, de valores, por exemplo, 5 valores, a mediana é exatamente o valor do centro. Se a quantidade for par, passa a ser, um exemplo 4, seria a média aritmética dos termos centrais. Então, para o cálculo da mediana, primeiro passo, verifique se os valores estão em ordem, preferencialmente crescente. Verifique e faça a conta. Se der par, a média aritmética do centro. Se a quantidade for ímpar, aí é só pegar o do meio e acabou. Exemplo aqui, uma questãozinha aqui, ó, da Banca Exaf, em 2009, para o cargo de auditor da Receita Federal. Deu uma questão, uma amostra de um conjunto de valores grande. Coloquei todos aqui para nós ganhar um pouquinho de tempo. Era só você observar todos esses valores, claro. Era o preço da questão, colocar todos em ordem. E só tinha uma alternativa que relacionava essas medidas de posição. Aí você verificava que a moda e a mediana nessa questão eram iguais a 27, era a única alternativa correta. Ou seja, qual era o trabalho que você teria nessa questão? Ordenar os valores, isso não é difícil, leva um pouquinho de tempo, mas era o preço da questão. Verificar quem está mais presente, a moda, o aparício, e a mediana verifica se a quantidade for ímpar ou par, ok? Uma dica rápida, mas que é recorrente em questões e é fácil, ok? Grande abraço, fé nos estudos!